Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a prática esquecida no meio do povo de Deus. A prática esquecida no meio da igreja. O nosso texto de hoje está em Mateus capítulo 18, verso 21. E diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. A prática esquecida no meio do povo de Deus é a prática do perdão. A prática de perdoar uns aos outros. Veja, o que levou Pedro a fazer essa pergunta a Jesus? Momentos antes, Jesus está falando sobre como se deve tratar o pecado dentro da igreja. Por exemplo, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre tu e ele para convencê-lo. Se ele não se arrepender, leva 1 ou 2 testemunhas e ali que haja ali a resolução do caso. Se ele não se arrepender, leva ele à igreja e ali a igreja tratará dessa causa. Se ele não ouvir a igreja, considera ele como um gentil, como alguém que não é cristão, como alguém que não se arrependeu de fato, porque ele não exerceu a prática do perdão. Ele não exerceu a prática ali do arrependimento, ele não se arrependeu. Mas a respeito de mim, ele diz aqui, isso levou Pedro a perguntar. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Há um limite onde eu posso dizer assim, olha, ele já estourou o meu limite, a partir daqui eu não perdoarei mais. Mas o que a Bíblia diz? Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem. A Bíblia também diz na oração do Pai Nosso: se vós perdoarem as vossas ofensas aos homens, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem aos homens, vosso Pai também não perdoará. Então veja, Deus não nos perdoará se nós não perdoarmos o nosso próximo. Não haverá da parte de Deus o perdão se nós guardarmos rancor, mágoa ou até mesmo a raiz de amargura, que a raiz de amargura leva o cristão a ter um sentimento de ódio contra o próximo, de desprezo, a desprezar aquela pessoa que é seu irmão. Aquele que odeia o seu irmão, é aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Então logo nós devemos se perdoar. Se o meu irmão, ele me pedir perdão, eu devo estar disponível a perdoar. Veja, eu lembro aqui de Caim e Abel, quando Caim ofereceu sacrifício a Deus e Deus não aceitou o seu sacrifício, mas aceitou de Abel. Caim alimentou um sentimento de ódio em seu coração contra o seu irmão por inveja, sim, mas aquele sentimento levou ele a matar o seu irmão. Muitas vezes, quando nós não perdoamos, começa a surgir em nós um sentimento de ódio. Por exemplo, a Bíblia diz que não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir irado com seu irmão. Vá primeiro ter com seu irmão, para você se reconciliar com ele. A Bíblia diz que se eu vier oferecer a minha oferta ao Senhor, e eu lembrar que o meu irmão tem algo contra mim, a minha obrigação é ir até meu irmão, reconciliar-se com o meu irmão e depois ir oferecer a minha oferta. O que tem acontecido hoje na igreja? Algo normal, uma prática normal. A prática normal do cristão deveria ser perdoar. Mas o que tem acontecido? Pessoas vão à igreja, oferecem culto a Deus, orações, vêm ao culto, mas elas não perdoam. Elas continuam alimentando ódio, rancor, dissensões, não usam a prática do perdão e acaba crescendo o ódio entre os outros. E a Bíblia também fala sobre a raiz de amargura, que ela contamina todo o corpo. Nós, meu irmão, quando alimentamos ódio contra o próximo e não perdoamos no nosso íntimo, sabe o que acontece? Nós começamos a nos afastar de Deus. Começamos a não querer estar em comunhão com Deus, porque é como se o nosso espírito ficasse ali manchado pelo ódio. Momentos depois dessa parábola, desse versículo, Jesus vai falar do servo compassivo, do credor compassivo. A ideia que ele quer trazer na parábola do credor compassivo é que Deus perdoou aquele homem que devia uma quantidade enorme. E aquele homem que devia uma quantidade enorme, viu alguém que devia a ele uma mínima quantidade, pouco, e ele não perdoou. Ele começou a esganá-lo e a cobrar e dizer: paga o que me deve. Aí a parábola diz que alguns homens viram que ele estava ali tratando aquele homem
com desprezo, cobrando ele de uma forma rígida. E eles viram toda a história, como o Senhor perdoou ele e como ele não queria perdoar. Então eles foram, relataram ao seu Senhor, e o seu Senhor disse: olha, não era certo que você perdoasse? Porque eu te perdoei de uma causa muito maior. E por que você não perdoa o seu próximo? É a mesma ideia. A ideia do perdão, por que nós devemos sempre perdoar? É porque nós somos perdoados. A nossa culpa diante de Deus, o nosso pecado, chegou a níveis milhões de pecados. Imagine que você pecou contra Deus em pensamentos, em atos, em palavras, em atitudes contrárias a Deus. E Deus, através de Jesus, perdoa o seu pecado. O que será para nós, muitas vezes, perdoar o nosso irmão que muitas vezes fez algo tão pequeno contra nós? É a mesma ideia do texto. Por isso que Jesus Cristo replica a Pedro e diz, no verso 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, não há limites. 70 vezes 7 é para mostrar, olha, todas as vezes que ele for pedir perdão a você, perdoe ele. Porque é a atitude correta, é a disposição correta. Logo, porque nós somos perdoados. Um montante muito grande de pecados, pelo menos eu fui. O quão pecador eu sou, o quão pecador nós somos, deve nos levar a ter compaixão, a ter misericórdia, a exercer o perdão. Porque se nós não exercermos essa misericórdia, nós estaremos sendo injustos, porque nós somos perdoados de algo muito maior. Amém? Então, que essa prática esquecida no meio da igreja, que você que está ouvindo possa começar a praticar na sua vida e deixar de guardar ódio, indiferença contra as pessoas. A marca do cristão hoje, de muitos cristãos, é indiferença. É pessoas rancorosas que não suportam umas às outras. E a Bíblia diz que amor é isso, é suportar uns aos outros. Que amor é tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E a Bíblia também diz que sem amor, tudo que eu faço, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, ainda que eu tenha um dom de mover montanhas, tamanha fé que possa mover montanhas, e não tiver amor, de nada servirá. O fato de eu perdoar demonstra que eu tenho amor. Demonstra que eu fui perdoado e que agora eu tenho a capacidade de amar. Amém? Quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, quero estar orando por essa palavra, por essas pessoas que irão ouvir, para que o Senhor nos conduza, Senhor, a viver uma vida perdoando uns aos outros, Senhor. Uma vida em comunhão uns com os outros, Senhor. Como está escrito lá em Mateus, Senhor, que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar, Senhor. Que o nosso amor não se esfrie, Senhor. Que nós continuamos amando uns aos outros, perdoando, estamos dispostos a perdoar, como disse Jesus aqui. Temos essa disposição, Senhor, de oferecer o perdão, de vencer o mal com o bem, de não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, Senhor, mas buscar reconciliar-te com o nosso próximo. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Essa foi a palavra de hoje. Já peço a você que você possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas ouçam essa mensagem. Ative o sininho para que você receba a notificação dos nossos vídeos. E deixe seu like para que o YouTube mostre que esse vídeo é relevante para mais pessoas e mais pessoas recebem. Amém? Estamos aqui todos os dias com o nosso devocional. Deus abençoe e glória a Deus. Fique com Deus.